A graça e a paz da parte de nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa amada Igreja Batista Jerusalém. Vou aqui gravar mais um vídeo para a nossa EBD. Amados, o tema que nós vamos estudar hoje é o amor à Palavra de Deus. Nós vamos estudar a importância, a finalidade e como devemos estudar a Palavra de Deus. Aparentemente é um tema relativamente óbvio, simples, né? Nós conhecemos a Cristo e precisamos estudar a Palavra de Deus, porque a Bíblia é o nosso livro fundamental, mas nós vamos tentar estudar com um pouquinho mais de profundidade a importância, a finalidade e como devemos estudar a Palavra do Senhor. Vamos aqui utilizar alguns textos ao longo do estudo, mas o texto base será o Salmo 1, versículos de 1 a 3. Diz assim a palavra de Deus: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Amados, esse Salmo 1, tratando aqui diretamente dele, antes de entrarmos de uma forma mais abrangente no estudo de hoje, ele fala da palavra de Deus e revela dois caminhos: o caminho da bênção e o caminho do juízo, sendo que a bênção divina é derramada sobre aqueles que meditam na palavra de Deus. Observem, meus irmãos, que o justo, conforme aqui o Salmo, ele não anda segundo o conselho dos ímpios, porque ele é guiado pela palavra de Deus. E aqui tem uma expressão que o Salmo começa, muito forte. Como é feliz. Logo depois ele diz que a sua satisfação, a sua alegria, o seu prazer está na lei do Senhor. Não é meramente conhecer a palavra, o estudo da palavra. Há uma satisfação em estar na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite, demonstrando a necessidade de conhecermos em profundidade, de não só lermos, de estudarmos, de meditarmos a palavra de Deus. E aqui a consequência é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Observe o efeito do justo que baseia a sua conduta, a sua vida na palavra do Senhor. Ele passa a ter uma vida de bênçãos, uma vida próspera, uma vida equilibrada. Meus irmãos, vamos trazer aqui algumas considerações sobre a palavra de Deus. A Bíblia tem como tema central o Senhor Jesus Cristo. Já observaram isso? Tudo que ela traz, tudo converge, tudo consiste na pessoa de Jesus Cristo. Tudo converge para o Senhor Jesus Cristo. Todos os livros apontam para Deus na pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, qual é o tema central da palavra de Deus? O nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Logo, é fundamental que conheçamos em profundidade esse livro, a palavra, pois ele traz como tema central a nossa esperança, o nosso Salvador. Aquele que já veio ao mundo, morreu por nós, ressuscitou o terceiro dia e que voltará para resgatar a sua igreja. Meus irmãos, toda a Escritura, está lá em 2 Timóteo 3, de 16 a 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Escrevendo a Timóteo, meus irmãos, Paulo apresenta 4 utilidades das Sagradas Escrituras: o ensino, a repreensão, a correção e a educação na justiça. E o conjunto dessas capacidades atuantes na vida do cristão tem uma finalidade, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amados, a Bíblia é um conjunto de 66 livros, escrita por aproximadamente 40 pessoas, inspiradas por Deus, num período de aproximadamente 1.600 anos.
e me encanta, realmente me traz uma série de reflexões, alguns fatos que eu vou trazer aqui para exemplificar e para demonstrar que realmente a Bíblia ela é infalível e foi realmente escrita por pessoas inspiradas por Deus. Meus irmãos, tem alguns fatos que a Bíblia trouxe e que aconteceram exatamente como ela previa, e esses fatos foram escritos muitos séculos antes deles acontecerem. Por exemplo, o nascimento do Senhor Jesus. A gente vê lá em Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Isaías ainda 9,6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Muitos séculos antes, o profeta Isaías trazendo aqui a vinda do Senhor Jesus. Onde o Senhor Jesus nasceria? Miqueias 5,2. Mas tu, Belém Efrata, posto que pequena para estar entre os milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Quer dizer, até onde o Senhor Jesus iria nascer, muitos séculos antes, foi escrito pelo profeta Miqueias. Quanto ao ministério e morte de Jesus, Zacarias 9,9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que vem a ti o teu rei. Ele é justo e traz a salvação. Ele é humilde e vem montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. Então percebam, meus irmãos, com relação ao nascimento do Senhor Jesus, com relação a onde ele ia nascer, ao seu ministério e morte, como muitos séculos antes, na palavra de Deus, profetas inspirados pelo Espírito Santo de Deus já traziam esses acontecimentos. E aqui, de uma forma um pouco mais detalhada, sem adentrar aos fatos escatológicos, eu vou trazer também um texto que me chama muita atenção, porque ele trouxe aqui em detalhes, inclusive, a data em que o Senhor Jesus adentraria em Jerusalém e morreria por nós. É a profecia das 70 semanas de Daniel, no capítulo 9. E aí eu peço que os irmãos leiam com calma esse capítulo, aqui a gente vai trazer só uma parte dele, para não nos estendermos muito. Eu vou ler Daniel 9, de 21 a 27. Enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, observem aqui já a intimidade de Daniel, que já estava tendo um novo encontro com o anjo Gabriel e já o reconhecia. Continuando, veio a mim, voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse, Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe, porque você é muito amado. Que maravilha, né, meus irmãos? Imaginem ouvir isso de um anjo, que nós somos muito amados por Deus, né? Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade. Atentem para isso, meus irmãos. Para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar as culpas, para trazer justiça eterna, para cumprir a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, um decreto, duas características, construir Jerusalém e restaurar, restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o líder, venha. Haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das 62 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim, e desolações foram decretadas. Com muitos ele fará uma aliança, que durará 1 semana.
No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Meus irmãos, Daniel estava estudando as Escrituras e percebeu que já havia 67 anos que Judá estava no cativeiro. Portanto, faltavam aproximadamente 3 anos para os 70 anos previstos. Ele achava que após o cativeiro já iria começar o reino messiânico. E aí o anjo Gabriel lhe aparece, e aí para ele foi um balde de água fria, e explica. Na verdade, são 70 semanas de anos. As 7 primeiras, 49 anos, destinadas para a reconstrução de Jerusalém. As 62 seguintes, ou seja, 62 semanas de anos para o período interbíblico, aguardando a primeira vinda do Messias. Depois a era da igreja, que não compreende uma semana, né, ou um conjunto de semanas, é um período sem um tempo definido. E por fim a última semana, que se refere ao período tribulacional. Um texto muito rico, que como disse, que ia requerer alguns estudos, porque traz fatos escatológicos complexos, interessantes, e que precisam de um estudo mais pormenorizado. É importante a gente entender que a contagem desse tempo começa com a assinatura do decreto que manda reconstruir e restaurar Jerusalém. E o decreto na palavra que traz essas características é aquele assinado por Artaxerxes no ano 444 a.C. Mais ou menos ali no final de março, início de abril, ou seja, no mês de Nissan. E aí os irmãos podem ler com calma Neemias 2, de 1 a 9, para entender melhor esse decreto. E aqui, amados, me apoiando no pastor Gabriel de Oliveira Porto, no seu livro Manual Prático de Escatologia, ele faz essa conta. 69 semanas de anos, né, as 7 semanas depois mais as 62, são 483 anos, ou seja, 69 vezes 7. Só que o ano citado aqui é o ano lunar, ou seja, um ano com 360 dias. Se nós transformarmos esse ano lunar com 360 dias para o ano gregoriano, que é a nossa contagem atual, o ano com 365 dias e 6 horas, nós teremos, ao invés de 483 anos lunares, 476 anos gregorianos. Se fizermos a conta de 444, que foi quando Artaxerxes assinou o decreto, e subtrairmos esses 476 anos gregorianos, a contagem vai dar 32. Só que no calendário não foi contado o ano zero, então tem que se adicionar mais um. Ou seja, meus irmãos, 33 anos. Portanto, mais ou menos ali no início de abril, aos seus 33 anos de idade, foi quando o Senhor Jesus adentrou em Jerusalém, a chamada entrada triunfal, que ele adentra no jumentinho, e poucos dias depois ele foi morto. Ou seja, meus irmãos, esse rico texto bíblico traz com exatidão, escrito muitos séculos antes, o dia exato, né, o ano exato que o Senhor Jesus adentraria em Jerusalém e morreria por nós. Está lá escrito, depois das 62 semanas, o ungido será morto. Incrível, né, meus irmãos? Amados, e aqui eu trago alguns alertas. Cuidado, o objetivo do inimigo é nos tirar do caminho, nos desviar, e para isso ele busca criar empecilhos para o crente estudar a palavra de Deus, para que o crente não entenda a palavra de Deus. É tempo, eu não tenho tempo, é muita correria, é trabalho, os afazeres da casa, é o cansaço, o não ter prazer, ler a palavra de Deus sem desfrutar, sem prazer, sem utilizar todos os recursos que o texto da palavra de Deus nos traz, inclusive a correlação com outros textos, para que nós tenhamos um entendimento melhor. Enfim, o inimigo tem colocado uma série de empecilhos para que o crente não estude a palavra como deveria, muitas vezes nem tire um momento do dia para estudá-la, ou o faça sem o prazer, sem desfrutar, sem entender tudo que a palavra de Deus nos oferece. Ler a palavra de Deus não é ler um livro como outro qualquer. É um momento espiritual, é um momento de intimidade, é um momento ali de alimento, de estar próximo do Senhor, de falar e de ouvir. Até porque, meus irmãos, o Senhor fala e fala poderosamente conosco através da palavra.
Cuidado, meus irmãos, não reduza as possibilidades e as dimensões dos textos bíblicos. Estude, compare, contextualize, procure ver em que contexto aquele texto foi escrito. Normalmente existem interpretações muito mais profundas do que aquela primeira interpretação que nós temos na primeira leitura. Nós temos que buscar, meus irmãos, todos os recursos que hoje nós temos para o estudo da palavra de Deus. E desfrute, meus irmãos. Desfrute, aproveite, tenha prazer, medite. Ali é um momento seu e Deus. Você tem que separar um momento especial do seu dia para orar, para meditar, para conhecer a palavra de Deus. Hoje nós temos muito mais recursos para isso. Livros, artigos, tem muita coisa ruim sem proveito na internet, mas também tem muita coisa boa que pode ser aproveitada. Pessoas mais experientes. Então hoje o cristão tem muito mais recursos, muito mais facilidade, um acesso muito mais tranquilo à palavra de Deus na maior parte dos países. Existem países que há uma dificuldade muito clara posta para o estudo da palavra, mas nós temos muita facilidade e por vezes não aproveitamos essas facilidades. Nós temos que lembrar que a palavra de Deus é alimento espiritual. Não é somente para uma construção intelectual também, mas também para uma construção espiritual. Para que nós nos alimentemos, nós precisamos do estudo diário da palavra de Deus, dia e noite meditando nela. E esse meditar nos traz que não é apenas uma leitura, ele requer um estudo mais aprofundado, reflexões, comparações. Muitos textos bíblicos dependem de outros textos, de outros livros da palavra de Deus, para que nós possamos ter um entendimento mais completo, enfim. E aí, meus irmãos, nós chegamos aqui a o que alguns autores chamam de evangelho pervertido. Muitos dos problemas que as igrejas e seus membros enfrentam hoje é por falta de conhecimento da palavra de Deus. É por não seguirem o que está escrito na palavra de Deus. É por não lembrarem de características, por exemplo, da igreja primitiva, dos princípios ensinados pelo Senhor Jesus, de como Paulo explica melhor depois nas suas cartas esses princípios. Enfim, lembremos quando o Senhor Jesus foi tentado no deserto, e o Senhor Jesus é o nosso exemplo, é o nosso referencial maior, ele respondeu e venceu fundamentado na palavra. Ele usava muito essa expressão, está escrito. E o inimigo tentou o Senhor Jesus tentando deturpar a palavra. Observe esse exemplo, Mateus 4, de 5 a 7. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é filho de Deus, o Senhor Jesus não é filho de Deus? Jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Ou seja, ele usou um fato real, o Senhor Jesus é o Filho de Deus, e trouxe um trecho da palavra para tentar o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Então observem que o Senhor Jesus respondeu fundamentado na palavra de Deus. Meus irmãos, nós temos que conversar com Deus. O estudo da palavra de Deus também nos permite essa abrangência. Um momento de diálogo, de falar e de ouvir. Um momento de permitir que o Senhor fale conosco através da palavra. Permitir que nós tenhamos intimidade com o Senhor, que nós desenvolvamos um relacionamento com Deus pelo estudo da palavra. A palavra, meus irmãos, ela não traz para nós todas as respostas, mas tudo aquilo que nós precisamos conhecer o Senhor, para conhecer o Senhor, está na palavra de Deus. Tudo aquilo que nós precisamos para sermos salvos está na palavra de Deus. O caminho para a salvação, o Senhor Jesus, os atributos de Deus, a pessoa de Jesus Cristo, nós já vimos aqui que o Senhor Jesus é o tema central da palavra, o Espírito Santo, os fatos escatológicos, a história do povo escolhido, tudo isso está lá na palavra de Deus. Se nós não temos ainda todas as respostas, porque nós temos esse corpo limitado, algumas questões nós não poderíamos entender, tudo o que nós precisamos para a nossa salvação está na palavra de Deus. Eu gosto muito desse exemplo aqui de 2 Coríntios 12, de 2 a 4. Paulo dizendo:
Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado do terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei. Repetir aqui, meus irmãos. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Ou seja, meus irmãos, como é que eu interpreto essa palavra? Como é que eu creio? Com esse corpo que nós temos, com essa carne, não há estrutura em nós para que nós entendamos alguns aspectos, como, por exemplo, as indescritíveis experiências dos salvos durante o estado eterno. Creio que por isso que a palavra não traz maiores descrições do estado eterno, que a gente não ia entender. É tão bom, tão fantástico, tão incrível, que é indescritível. Com a nossa estrutura a gente não ia poder compreender. Então essa, por exemplo, é uma resposta que nós não temos. Mas nós temos a resposta de como sermos salvos, de como estar no estado eterno com o Senhor Jesus. Por fim, lembremos, meus irmãos, o Senhor Jesus é a palavra. Ele é a verdade. Em um mundo com tantas deturpações, com tantos valores modificados, o Senhor Jesus é a palavra e Ele é a verdade. Está lá em João 14,6, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E terminando essa palavra, meus irmãos, tentando demonstrar o quão importante é o estudo da palavra de Deus, que meditemos na palavra dia e noite, que através da palavra o Senhor fala poderosamente conosco, que é um importante instrumento de alimento espiritual, e que a palavra de Deus fala do Senhor Jesus como tema principal, o nosso Salvador, e por todos esses motivos é fundamental que a estudemos. Está lá em João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Que Deus complete essa palavra em nossos corações e nos abençoe. Forte abraço a todos, irmãos. Um beijo no coração de todos vocês.